Abençoe, meu irmão. Boa noite para os irmãos. Amém? É muito satisfatório, é uma alegria imensa poder estar na nossa igreja, ministrando e compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Hoje tivemos um dia maravilhoso na presença de Deus. Aqui estivemos de manhã, no culto matutino, com a ceia do Senhor, logo após com a escola bíblica dominical. E falo para você que ainda não é matriculado na escola bíblica dominical. Irmãos, você não sabe o que está perdendo, né? É um momento que temos de comunhão como igreja, de relacionamento com a igreja do Senhor, e aprendemos a genuína palavra do Senhor, e aqui saímos alimentados para o nosso dia a dia e a nossa vida cotidiana e a nossa vida com Deus também. Então, eu faço sempre apologia, né? Sempre gosto de citar a escola bíblica dominical, que é a maior e melhor escola do mundo. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, do versículo 17 em diante. Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26. A cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as cidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isto por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheio de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Muito bem, irmãos. Antes de eu expor aqui a palavra do Senhor, eu quero compartilhar uma história de um homem europeu que o sonho dele era visitar as Américas. E a única forma de vir para as Américas naquela época, não existia avião ainda, era de navio. E vocês sabem que as viagens de navio demoram. Então ele ficaria nessa viagem pelo menos por 20 dias. E ele, muito pobre, mas ele queria a qualquer custo realizar esse sonho que para ele parecia impossível. Ele começou a juntar dinheiro para comprar sua passagem. E durante muitos anos,
ele juntou dinheiro e conseguiu juntar para comprar a sua passagem. Comprou sua passagem e ele pensava, eu não tenho condição de bancar a minha despesa no navio. É um navio que, naquele tempo, vinha a primeira classe, depois vinha a segunda classe, e vinha um porão, e ele comprou uma passagem das mais baratas. Então, o que ele fez? Para não passar fome, ele ajuntou tudo aquilo que não seria tão perecível para comer durante a viagem, né? Então, imagina, ele juntou lá linguiça, pães, algumas coisas desse tipo, mortadela, né? E juntou para atravessar e chegar à América. E assim ele fez, entrou no navio e ficou lá, né, no seu aposento. E durante a viagem, ele se alimentava daqueles alimentos, mas chegou uma hora que ele enjoava daquilo e não queria comer mais. E por vezes, quando ele ia tomar sol, ele passava no salão principal e viu aquelas refeições maravilhosas, né? Aqueles pratos sendo servidos, e ele balbuciava, né? Poxa, se eu pudesse comer dessa refeição. Então a viagem chegou ao fim, e quando ele estava prestes a sair do navio, ele passou perto da cabina, e ali saiu o comandante. E o comandante educadamente perguntou àquele homem, como é que foi a sua viagem? Foi boa? Né? A viagem foi longa, cansativa, mas como foi para o senhor? E ele respondeu, a viagem foi mais ou menos porque lá embaixo é muito sofrimento, a gente passa muita fome lá embaixo, né? E o que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou juntar mais dinheiro ainda, para quando eu vier na próxima viagem, ou quando eu for voltar, eu possa comprar na primeira classe, porque todo dia eu passo no salão e vejo aquelas iguarias, aquelas comidas gostosas, e da próxima vez eu vou comer aquela comida, porque eu quase passei fome. E o comandante perguntou, deixe-me ver o seu bilhete. E quando ele viu o bilhete, ele falou assim, olha rapaz, você não atentou para os detalhes do seu bilhete. O seu bilhete, na sua viagem, dava direito a você participar de todo aquele banquete que foi servido no restaurante. E quando ele percebeu que não tinha saído do navio ainda, o que ele fez? Ele foi correndo para o restaurante. E eles ainda estavam desmontando e ele começou a comer o restante da comida que estava lá há muito tempo. Meus irmãos, estamos falando aqui de um grande milagre que Jesus fez. E falar de milagres hoje, no mundo todo, tem sido algo assim, muito eminente. Tudo é milagre. Muitos falam que precisa de um milagre financeiro. E se eu fosse perguntar, hoje aqui, eu não vou fazer essa pergunta, não peço para você levantar a mão. Se alguém necessita de um milagre de Deus na sua vida, eu creio que muitos levantariam a sua mão. Muitos crentes e até não crentes estão em busca de algum milagre. E é fato que o evangelho moderno tornou-se um grande mercado de provisão financeira e oferta de milagres. Verdadeiramente, Deus é um Deus de milagres, isso é incontestável. Mas Ele é um Deus de provisão também. Porém, Ele, em seu infinito resplendor, de sua magnitude e glória, não se limita a apenas suprir o seu povo e operar sinais e maravilha, não. Os seus planos e decretos estabelecidos, mesmo antes da fundação do mundo, são muito maiores que qualquer mente humana possa imaginar. No livro de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Deus tem muito mais para o seu povo. E a palavra de Deus ainda diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ainda nem chegou ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que o amam. Queridos, as aflições vividas por toda a humanidade, ela tem como a sua causa o pecado. A ladeira para a condenação eterna, ela teve início lá no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E desde então, a humanidade e toda a criação sofre
necessitando de restauração e da redenção. E o texto que lemos aqui relata uma experiência de um milagre que impactou a vida de muitas pessoas. E essas que presenciaram esse fato ficaram maravilhadas com o poder com que Jesus operava. Mas o que é um milagre, irmãos? O que é um milagre? Né? A gente, às vezes, ouve situações, alguns testemunhos, né, do tipo, né, do homem que estava passando em frente a um banco, uma agência bancária, e não tinha saldo na conta, e de repente estava andando com o seu boleto, não tinha como pagar, e de repente ele acha um dinheiro no chão, justamente o dinheiro que ele podia pagar, aquele boleto. E ele diz, ó, irmão, um milagre aconteceu na minha vida, eu achei o valor idêntico ao que eu precisava pagar o boleto. Vai lá e paga o boleto. Né? Isso pode acontecer? Pode. Mas será que isso é um milagre? Certa feita, vendo esses programas de televisão, não costumo fazer isso, mas às vezes eu gosto de ver para o que está acontecendo, para ficar antenado. E vendo esses programas de igreja, né? Que tem a operação de prodígio, milagre, e certa vez foi até cômico, porque o pastor lá na frente chamou as pessoas para dar o seu testemunho, e foi uma senhora, e ela começou a falar, e ele falou, conta o seu milagre. E ela começou a dizer, irmãos, hoje eu acordei, vim para a igreja, e percebi que hoje Jesus perdoou os meus pecados, e eu me sinto livre agora para adorá-lo e não ter mais a culpa do pecado sobre a minha vida. Hoje eu me converti. E ele repetiu, mas senhora, mas conta o seu milagre. E ela falou, Jesus perdoou meus pecados e eu me converti. E ele vai tirar a licença e chama o próximo. Queridos, milagres são soluções, causas e fatos que ao homem é impossível operar. São coisas que, fatos, que o homem não pode fazer, somente Deus. Os exemplos de milagres e maravilhas, eles estão por toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quando nós enumeramos os textos, né, e os feitos milagrosos que são registrados nas Escrituras, nós chegamos à conclusão indiscutível que realmente Deus, Ele é um Deus de milagres. Se você vê lá do Gênesis e Apocalipse, Deus realizando milagres. E a gente, enumerando os milagres que são registrados na Bíblia, nós percebemos que só de Jesus, a Bíblia relata cerca de 36 milagres. Só de Jesus. Na igreja primitiva, quando a igreja começou a crescer, foram realizados cerca de 27 milagres na igreja primitiva. E no Antigo Testamento, cerca de 70 milagres. Então, realmente, você vê que Deus, Ele é um Deus de milagres. E isso apenas são os números dos milagres que foram registrados na Bíblia. E é muito importante dizer que Deus hoje ainda continua operando milagres, sinais e maravilhas, irmãos. Só que aquilo que era necessário foi registrado na Bíblia para o nosso ensino e para o propósito de Deus. Mas Deus ainda hoje, Ele opera milagre. Irmãos, diante desse texto, dessa introdução, nós queremos falar sobre o tema o maior milagre de todos. O ministério de Jesus estava se tornando muito conhecido por onde ele passava. E após ele realizar muitos sinais e maravilhas, tendo já chamado alguns de seus discípulos, ele chega agora a Cafarnaum. Jesus já tinha sido quase que expulso de Nazaré. E Cafarnaum era uma cidade que ficou marcada pelos feitos de Jesus. Nesta cidade, Jesus Cristo começou a exercer seu ministério, ensinando e ministrando milagres. E Cafarnaum pertencia à região da Galileia e já era uma cidade bem desenvolvida comercialmente. E chegou até a ter um posto alfandegário onde se recolhia os impostos. Quer dizer, não era uma cidade qualquer. E a cidade tinha uma forte presença romana, de galileus, e eles tinham uma relação pacífica.
ao ponto do centurião romano ter construído a própria sinagoga da cidade. E o nome Cafarnaum, irmãos, significa Vila de Naum ou Vila de Consolação. E a cidade se tornou o centro do ministério de Jesus Cristo. E ali, decorrido de alguns milagres que Jesus já tinha realizado, agora ele está prestes a realizar algo que para alguns seria esplendoroso, mas para outros seria um ato escandaloso. O Deus de milagres agora atrai o povo, mas também agora atrai as autoridades religiosas daquela época. Vejamos aqui no versículo 17 que diz assim, até o 21. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e ali estavam assentados fariseus e mestres da lei. Já era notório que Jesus vinha fazendo algo que para aqueles homens, mestres da lei, contrariava totalmente a lei judaica. E eles ali já estavam no encalço de Jesus para pegar em alguma falha para que pudesse entregar a Jesus e acabar assim com o seu ministério. E diz aqui que todos vindo das aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para poder curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro, mas não conseguiram. E nós percebemos aqui a fé daqueles homens que levavam aquele paralítico. Aquele paralítico era paralítico, não podia andar. Mas esses seus amigos, sabendo do que Jesus poderia fazer, eles tiveram fé. E essa fé que eles tiveram foi tão grande que eles se moveram em direção a Jesus Cristo. E vendo que não conseguia chegar, eles buscaram de alguma outra forma, se esforçaram, subiram no telhado, viram uma brecha no telhado e desceram aquele aleijado até a presença de Jesus. E diante de Jesus, quando aquele paralítico chegou, Jesus não olhou para o paralítico. Ele podia curá-lo na hora. Mas primeiramente Jesus aqui observa a fé daqueles amigos do paralítico. A Bíblia fala que Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele agora aponta para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Muitos que desejavam ouvir e receber de Jesus algo que poderia mudar a sua vida, começaram a seguir Jesus na esperança de um milagre. Mas entre eles também estavam aqueles mestres da lei, os fariseus. Será que eles foram ali também para receber o milagre? Não. Eles estavam ali para achar falhas e poder criminalizar o que o mestre vinha fazendo. Seus corações endurecidos não conseguiam enxergar que Jesus, ele era o prometido de Deus, o Messias que libertaria o seu povo. E Jesus, por ter sido quase expulso de Nazaré, agora as autoridades os perseguiam, porém os atos maravilhosos do verdadeiro evangelho atraem muitas pessoas sedentas também da salvação. Mas nós percebemos isso, irmãos, que hoje até nós, aqueles que vêm a Jesus por causa da sua salvação, depois de termos recebido, logo vem a perseguição daqueles que querem anular aquela obra que Jesus Cristo faz em nós. E nós vemos aqui que agora Jesus, ele não apenas causa espanto naquele povo, mas ele causa também uma indignação, uma fúria naqueles mestres da lei. E eles dizem, em pensamento, eles estavam dizendo: que blasfêmia! Quem é esse aí que diz que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. E a Bíblia diz o seguinte: o que vocês estão pensando em coração, no seu coração, disse Jesus. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados?
ou dizer, levanta-se e anda. E aqui Jesus, ele estava querendo ensinar algo ali, tanto para os fariseus, quanto para aqueles que estavam ali em busca do seu milagre. O segundo ponto que eu quero chegar aqui é a pedagogia que Jesus usava através dos seus milagres. Segundo o comentarista, pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro, A Pedagogia do Milagre de Jesus, ele diz o seguinte: o Divino Mestre objetivava algo maior do que simplesmente a feitura do milagre. Seu objetivo era evidenciar a fé salvadora que a pessoa precisa ter para receber a salvação e entrar no seu maravilhoso reino. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Os milagres, para despertar o coração do homem, é através da fé verdadeira. Em sua obra redentora, Jesus, através do seu sacrifício vicário, ao morrer por nós pecadores, ele consumou o plano de Deus para o resgate dos seus eleitos. E o maior milagre foi esse. Não foi dizer para o paralítico, levanta e anda. Mas o maior milagre foi dizer que Jesus, ele perdoou os nossos pecados e nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nos dando a eterna salvação. Esse é o maior e mais importante milagre de Jesus. O perdão de nossos pecados. E ali os fariseus, eles ficaram enlouquecidos. Porque aquele homem que está de frente a eles, fazendo algo que eles acreditavam que só Deus poderia fazer. E para mostrar, como diz aqui o versículo seguinte, que o Filho de Deus, assim no céu, também tem poder na terra para perdoar os pecados. Ele diz ao paralítico agora, levanta e anda. E agora, o que os fariseus vão fazer? Eles assistiram ali, frente a eles, o milagre que para eles era o maior. Os benefícios dos que alcançaram o milagre da salvação. E prosseguindo aqui, depois que o fariseu recebe essa resposta de Jesus, o paralítico agora, no versículo 25 diz, imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até agora estava deitado, voltou para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheio de temor dizia, hoje vimos coisas extraordinárias. E faz-nos pensar, será que a maior coisa que aconteceu ali foi o paralítico ter levantado daquela cama? Quando somos alcançados pela graça irresistível, através da nossa conversão, e que isso começa a produzir em nós a fé salvífica, primeira coisa que acontece conosco, nós somos transformados e passamos agora a ter em nós o Espírito Santo de Deus. E agora podemos usufruir das bênçãos de pertencermos ao corpo de Cristo e fazer parte da sua mesa. Através do milagre da salvação, passamos agora a ter comunhão com Deus. O maior milagre que aquele homem recebeu não foi ter pego a tua cama e indo embora com ela nas costas. O maior milagre que ele recebeu foi ter os seus pecados perdoados. Irmãos, é interessante notar aqui que embora o povo vinha para receber os milagres de Jesus, ele fazia isso porque Jesus se compadecia do seu povo. E era necessário que eles vissem sinais daquilo que o profeta profetizou, Isaías, em seu capítulo 61.
falando do próprio Messias, ele diz, porque o Senhor me ungiu. Falando do ungido do Senhor, que ele viria trazer libertação aos cativos, que viria trazer cura, ele ia trocar o espírito angustiado por veste de louvor. Mas que o primeiro e principal motivo de Jesus vir é para que ele viesse perdoar os nossos pecados e morrer em nosso lugar. A saber, os pecadores e os maiores pecadores, foi porque Cristo morreu. E para concluir, irmãos, a nossa palavra, eu creio que muitos aqui, e em todo lugar que fomos agraciados com esse maior milagre de Jesus, fomos alcançados pela sua graça irresistível, nossos pecados foram perdoados. Mas, depois de certo tempo, talvez possam ter desprezado Jesus e até abandonado essa fé salvadora. Isso pode acontecer conosco. E nós que fomos alcançados pelo tão milagre, tão grande da salvação, temos que ter em nosso coração que precisamos sempre retribuir a Deus e a nossa gratidão por termos sido escolhidos e alcançados pela sua maravilhosa graça. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque se pela palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério a tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Graças a Deus, irmãos. Porque Deus, Ele ainda faz sinais e maravilhas. Ele opera milagres. Só que hoje, irmãos, a fé que nos foi dada já nos é suficiente, porque nós já experimentamos o maior milagre de todos. E muitos se desesperam, desanimam, porque aquele milagre que a pessoa quer que Jesus faça, às vezes não chega. E muitas das vezes desanimamos e esmorecemos, porque não atentamos, como o escritor de Hebreus fala aqui, para a tão grande salvação que Ele já nos deu. A igreja primitiva, eles dependiam talvez desses milagres para que eles pudessem ver com seus próprios olhos aquilo que Deus poderia fazer. Mas quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele nos deixou uma promessa, irmãos. A promessa que da parte do Pai enviaria o Espírito Santo Consolador, que nos faria lembrar de todas as suas palavras. Talvez muitos queiram receber essa palavra e ouvi-la. Toma sua cama e anda. Mas o Espírito Santo, eu creio que Ele quer ficar com a primeira palavra. Os teus pecados já foram perdoados. Irmãos, como consequência dessa graça irresistível, como consequência dessa fé salvadora que nos foi dada, através do sacrifício de Jesus e o perdão dos nossos pecados, nós podemos usufruir agora do banquete que nos é oferecido, através de Jesus Cristo. Ele nos deixou o seu Espírito Santo, não para que nos visitássemos, não, mas Ele nos deixou o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias.
E João ainda afirma que ele não nos dá o seu Espírito sob medida. Então esse Espírito Santo, o Consolador, ele habita em nós para dizer: você já não é mais escravo do pecado. Os teus pecados foram perdoados. E agora você pode viver uma vida livre e plena em Cristo. Aquele homem que comprou aquela passagem, ele não observou o seu bilhete. E lá dizia tudo que já era garantido a ele consumir naquele navio. Mas ele, negligenciando os termos daquele bilhete, ele não usufruiu. E não tinha ninguém para lembrá-lo. Mas Deus nos deu a sua palavra, para que dela aprendamos e possamos viver segundo ela diz, em novidade de vida, usufruindo daquilo que Jesus deixou para a sua igreja. E ele disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Mas aquele que tem a paz de Cristo, descansa no Senhor e pode usufruir do que tem de melhor aqui na terra. Aqueles viajantes conseguiu juntar dinheiro para comprar a passagem dos seus sonhos. Porém, não conhecendo os direitos que tinha, sujeitou-se a passar por privações. Que nós possamos, irmãos, conhecer de Deus e o que a salvação em Cristo Jesus nos proporciona e viver o melhor dos nossos dias no Senhor. E mesmo que as provas e tribulações façam parte da nossa vida, porque não estamos livres dela, devemos sempre aprender com a sua palavra e nunca desanimar. Amém, irmãos? Eu quero concluir a minha palavra, queria convidar o grupo de louvor, dizendo que mesmo que estivermos passando por lutas e privações, nunca devemos nos esquecer de a tão grande salvação através de Cristo Jesus. No livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A salvação, irmão, é o dom mais precioso que Cristo nos deu. É melhor do que a cura do câncer, é melhor do que um paralítico andar. Qualquer milagre que você possa imaginar, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação é maior do que todos.